Vamos aqui começar nossa aula sobre operadores lógicos. Estava falando aqui com a Saliane sobre concurso, e tem muita questão de concurso sobre isso, operadores lógicos, na questão de lógica de concursos. E em programação nós também temos isso, é outro foco, mas é a mesma base teórica. E operadores lógicos, eles são utilizados para fazer operações utilizando variáveis booleanas ou expressões booleanas. Nós temos aqui alguns operadores. O primeiro é o operador NOT, que a gente vai negar uma variável booleana ou uma expressão. Nós temos aqui um maior de idade. Eu posso mandar imprimir a variável negando, vai inverter o valor. O que é true vira false e o que é false vira true. Deixa eu fazer aqui. Esse daqui que tem muita propaganda, né? Que não dá nem para ler. Python Online. Aqui começar com a variável maior de idade. Vamos colocar ela para true. Se lembrar que true é verdadeiro e o T é maiúsculo. Vocês estão conseguindo ver direitinho dali? E se eu gosto de sorvete, vou colocar como false. E eu posso imprimir esses valores. Se eu sou maior de idade. E eu posso imprimir o contrário também. Se eu não sou maior de idade. Isso daqui é muito bom e útil quando a gente vai estar fazendo um if e eu quero saber se aquela pessoa não é, se aquele dado não está naquele valor, é diferente de verdadeiro. Eu posso colocar o not, verificar a negação. Aí ele vai lá, o rapaz está falando sobre o concurso, ele disse que automaticamente quando você for fazer a inscrição, se você não bater aquela idade, aí ele vai, tipo, não vai gerar a sua inscrição. Ele vai nem gerar o boleto, né? Exatamente, a gente... Isso, ele vai verificar, se a minha idade, digamos que seja 30 anos, né? Aí vai verificar se a minha idade, vamos aqui fazer esse exemplo. A idade vai ser igual ao inteiro, input, digite, esqueci das aspas, digite sua idade. E aqui eu vou verificar se a minha idade é maior do que 18. Digamos que seja 30, né, nesse concurso aí específico. Eu vou verificar se eu sou maior. Aqui não é maior de idade, né? Se eu posso fazer concurso. Você vai fazer aí se o concurso até mais de 18 anos. Se você colocar uma atividade que não for a letra do curso, né? Isso, você já vai nem... Ele vai aparecer, opa, não pode porque... Aqui eu vou colocar 15. Eu mandei imprimir 2 vezes. Deixa eu comentar aqui. Pronto, deu que eu não posso fazer. E aí, se eu quero saber se eu posso fazer, eu vou colocar um not. Vou colocar aqui. Porque eu só vou poder fazer caso eu seja maior do que 30, né? Eu vou colocar 50. Opa. Não tem esse not não. Idade maior do que 30. Deu true.
Ah, o comando aqui tem que ser o contrário, né? Para eu usar o not aqui. Não, mas fica melhor assim mesmo. Nesse caso aqui a gente nem precisa utilizar o operador not para verificar. Só com um sinal de maior já basta. Mas sua idade 10. Eu não posso fazer concurso. Aí aqui temos as operações, né? Quando a minha variável é positiva, eu fico negativo. E quando ela está falsa, eu viro positivo, true. Existe também o comando end. Ele é utilizado para verificar duas variáveis ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu sou maior de idade e gosto de sorvete, isso aqui só vai me dar positivo se as duas forem true. Aqui nós vamos ter... aqui eu errei, aqui é representado pela vara. Aqui nós vamos ter que eu sou maior de idade mas o meu gosto de sorvete está como falso, então ele vai dar falso. Deixa eu mostrar aqui para vocês no código, ver se fica mais... Deixa eu colocar maior de idade de novo. Maior de idade. Eu vou dizer minha idade, 10. Deu falso. Por quê? Eu sou o maior de idade. Quer dizer, eu não sou o maior de idade, que eu coloquei 10. Mas esse segundo valor está falso. Então, sempre vai dar falso. Se eu colocar que eu tenho 100 anos, continua dando falso. Porque a segunda condição sempre vai estar falsa. Alguma dúvida até aqui? Aí eu tenho aquela mesma... Aqui a gente chama de tabela verdade. Eu tenho que o A... Quando a primeira variável for verdadeira e a segunda for falsa, a operação vai ser... Quer dizer, quando a primeira é verdadeira e a segunda é verdadeira, o valor de A e B vai ser verdadeiro. Quando eu tenho que A é verdadeiro e B é falso, vai dar falso. E aqui, quando A é falso, independente do valor de B, vai ser falso também. O A e B. E por fim, eu tenho o operador OR, que eu verifico se pelo menos uma. O OR seria o OU em inglês. Se eu sou maior de idade ou gosto de sorvete, por exemplo. Por exemplo, aqui eu vou colocar um OR. Eu vou colocar 30. Com 30 eu sou maior de idade. Mesmo gostando de sorvete, se for falso, a gente continua dando verdadeiro, porque o segundo é verdadeiro. O primeiro é verdadeiro. E aqui temos a tabela também do operador. Como é? Tendo um verdadeiro vai dar verdadeiro no OR, porque é o OU. Se eu digo para você, Saliane, eu vou comprar pão e manteiga. Se eu compro só o pão, eu acabei mentindo, né? Mas se eu digo, vou comprar pão ou manteiga, se eu trazer um dos dois, vai dar certo. Talvez esses quatro mencionados vieram. Hoje a gente vai ser muito lanche pra gente, viu? Deu true. Sim, voltando, né? O A ou B, só basta que um dos dois seja verdadeiro. Porque eu estou dizendo, você precisa disso ou daquilo. Se eu trago os dois, eu continuo falando a verdade.
porque é um ou outro. Como eu trouxe os dois, eu tenho eles. E eu também posso utilizar esses operadores lógicos dentro de estruturas de decisão. Dentro dos ifs, eu posso ter um not, alguma coisa, sou maior de idade, ou eu gosto de sorvete, esse tipo de coisa. Beleza? Vamos agora fazer exercícios disso. Vamos lá. Nossa primeira atividade vai ser pedir. A gente vai sempre começar pedindo para o usuário alguma coisa. Vocês vão ficar cansados de digitar input. Deixa eu só. Português. Pedir para o usuário o nome dele e, caso tenha mais de 10 caracteres, imprimir que tenho imprimir. Você tem um nome grande. Caso contrário, se tem mais de 15 caracteres, se tiver entre 10 e 15, imprimir, você tem um médio. If, se não for nenhum dos casos, tiver menos de 10, imprimir, você tem um nome pequeno. Vamos aqui começar a fazer aqueles mesmos passos, né? Dividir em pequenas operações. O primeiro a gente vai pedir o nome do usuário. Depois vamos verificar se ele tem um nome grande. Verificar a quantidade de letras do nome. Verificar se tem mais de 15. 4. Verificar. Vou começar pelo pequeno, né? Se tem menos de 10. Mais de 10. Mais de 15. E por fim, verificar. Pronto. Aqui estão os passos. Se alguém achar, eu consigo fazer em menos passos, ou eu acho que tem pouco, sinta-se livre para fazer da forma que bem entender. Vamos aqui fazer o exercício. Pedir para o usuário o nome dele, né? Nós temos que o nome vai ser igual a input. Qual é o seu nome? Depois disso, nós vamos verificar a quantidade de letras. Quantidade de letras é igual a... Na mesma operação que a gente tinha para verificar o tamanho de uma lista, a gente também pode fazer isso com string. Porque string nada mais é do que uma lista de caracteres. Se você for analisar bem, lista de nomes. Nós temos que verificar, isso aqui eu vou deixar, se tem pelo menos 10 letras, né? Nós já temos aqui print quantidade de letras.
Qual é o meu nome? E eu tenho 4 letras no meu nome. Eu tenho que verificar se tenho menos de 10 letras. Então, quantidade de letras menor do que 10. Print. Como é que eu coloquei? Vou colocar só nome pequeno. Nome pequeno. Se eu não tenho menos do que 10, então eu vou verificar se eu tenho menos do que 15. Elif. Eu coloco esse parênteses aqui porque eu estou acostumado em outra linguagem. Quantidade de letras for menor do que 15. Print. Nome médio. Por que que aqui eu não verifico se eu uso... se eu tenho mais do que 10? Porque como eu já verifiquei no primeiro if, eu não preciso verificar de novo aqui. Mas eu vou mostrar utilizando o end. E finalmente, se eu não tenho menos do que 10 e mais do que 15, eu vou mandar imprimir nome grande. Vamos executar. Qual é o seu nome? E teu nome pequeno. Mas para a gente exercitar utilizando o que a gente estudou hoje, elif quantidade de letras for maior ou igual a 10 e por que que eu utilizo maior ou igual aqui? Se eu utilizasse só o maior, vou mostrar aqui para vocês o que ia acontecer. Um nome que tem exatos 10 caracteres, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ele deu nome grande porque... tá. Quantidade... um número que tem exatos 10 caracteres, ele não entra nesse if, né? Ele tem 10, aqui é menos do que 10, o 10 não entra. Eu tenho mais do que 10? Não, eu tenho só 10. Então ele vai entrar no else final. Então eu tenho que usar o maior ou igual aqui para poder conseguir executar. O nome médio. Teve algumas pessoas que fizeram apenas com ifs. If quantidade de letras maior do que 15. Assim. Pode ser? Pode. Deixa eu colocar um nome bem grande aqui. Deu um nome grande. Deixa eu colocar um nome médio. Foi. Tanto faz se você vai utilizar um if, um elif. Claro que usando um elif seria mais performático, mas para isso daqui não faz tanta diferença.